Aí pronto, eu era virgem, só tinha apenas 10 anos de idade. Ela pegou a gente pelo braço e aí, na delegacia não, pro pessoal não ver. Mas aí, quando a gente saiu da delegacia, quando saiu do portão da delegacia, que ficava localizado no Jomafa, ainda é localizada lá, a gente já saiu de lá, eu e ela parecendo a prisioneira. Que aí ela já grudou na minha mão aqui, né? Uma criança de 10 anos, imagine. E aí segurou, e aí a gente veio direto pra rodoviária pegar um ônibus para vir embora para São Antônio de Jesus, até porque ela já não morava mais lá na cidade de Feira de Santana. Pronto, viemos embora para São Antônio de Jesus. Chegando em São Antônio de Jesus, a gente veio para a Rua Ferreira Silva, 117, que foi uma casa que meu tio comprou várias casas, depois foi vendendo, mas ficou uma, que era de minha avó. Gente, a minha avó sempre tentou me ajudar, mas não era sempre que ela podia, não. Não era sempre, não. E aí, já sabe, né? Ju vai contar uma boa parte da minha história de vida, certo? Nada aqui é faz de conta, é imaginação, é imaginário, é tudo verídico, é a história da minha vida. E se você está se interessando, então continua aqui. Mas se inscreve no canal, dá o joinha, me diz o que você achou, se você conheceu alguém que passou por situação parecida, né? É isso aí. Na verdade, não tô contando aqui pra me engrandecer. Eu resolvi lavar a roupa suja, botar tudo aí mesmo. Aí você tá expondo a sua vida. Ô, meu amor, eu hoje, graças a Deus, sou uma pessoa bem resolvida. Então, por isso, eu não tenho nada pra esconder. E sei que muitas pessoas passam pelo que eu passei. E vamos lá. E viemos embora para São Antônio de Jesus, chegou aqui em São Antônio de Jesus, viemos para Ferreira Silva, para casa de minha avó e moramos lá. Minha avó sempre que podia me ajudava, me socorria, mas minha avó não podia fazer muito, até tentava. Ela era agressiva até com minha avó, viu, gente? Até com minha avó ela era agressiva. E aí, chegando aqui em Santo Antônio de Jesus, isso, ela começou tudo de novo. Eu tenho um primo que ele apanhava de cacetete. Às vezes eu chego a achar que é mal de família. Mas não é mal de família. Você sabe por que não é mal de família? Porque eu tenho uma tia que ela criou o filho dela muito bem, obrigado. A minha tia, ela deu amor, carinho. Ela deu tudo o que um filho precisa. Que era essa tia onde a gente ia pedir comida. Essa tia que dava comida pra gente quando lá em casa faltava. Então não era justo que minha avó teve 3 filhos. A minha tia, que era mais velha, criou o filho dela como uma pessoa fraca de condições, mas não é que ela deu tudo, não, gente. Eu não tô falando dar tudo bem material, dar tudo amor. Os meus primos foram crianças que teve tudo. Amor, atenção. Tô falando de comida, que comida minha mãe sempre se virou, sempre botou dentro de casa. Quando não tinha ela, a gente ia pedir a minha tia, a gente dava um jeito. Eu não tô falando de comida, tô falando de afeto, de cuidado, de proteção. Mãe protege. Eu falei o tempo todo que eu ia ser uma mãe diferente e eu fui uma mãe diferente. Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, porque eu fui, não, gente, eu sou uma mãe diferente. Eu sou, entendeu? E chegando aqui começou tudo de novo. Gente, tinha cipó de goiaba, tinha cipó de tudo, mas o meu cipó sempre foi esse. Só se não tivesse esse, porque eu escondia todos. Eu escondia todos. Então, se não tivesse esse, vá no quintal e pegue 8 cipó de goiaba. Eu era obediente. Eu pegava o cipó e aí eu esperava que ela esquecesse de mandar eu tirar a roupa. De mandar eu tirar a roupa. Eu achava que, não, hoje ela não vai mandar eu tirar a roupa. Mas joga que você aprontava. Gente, hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Eu não aprontava não, gente. Se eu aprontasse, era o básico. Sabe os motivos pra eu ser espancada. Ou seja, se você achar que eu não era espancada, que eu tomava uma surra, uma correção, era com isso aqui. Até ela cansar. Ela tinha que cansar. Não era meu corpo empolar. Não era eu cansar de apanhar. A mão dela doer. Quando a mão dela doía, ela parava. Olha os motivos. Eu vou dar alguns motivos pra eu tomar uma surra. Jô vai lavar os pratos. Quando ela falava Jô vai lavar os pratos, eu não esperava a segunda vez. Corria. Depois ela ia corrigir os pratos. Se alguma colher, se algum prato tivesse engordurado, acabasse de lavar os pratos, Jô ia apanhar.
Dá pra você? Varrer a casa, Jô. Jô ia varrer a casa imediatamente. Gente, eu nem esperava. Eu tô falando pra vocês terem noção, mas eu nunca esperei. A minha mãe foi uma mulher trabalhadeira. Em termos de trabalhadeira, ela era trabalhadeira. Então não tinha por que eu esperar ela mandar fazer as coisas. Eu sabia o que tinha pra fazer, eu corria e fazia. A minha mãe, quando chegava do trabalho, eu botava a comida no prato dela pra ela comer. Eu pegava o chinelo. Não se faz filho assim hoje mais não, mãe. Não se faz, não. Hoje não se faz mais filho assim. Você chegar do trabalho e você, mãe, chegar do trabalho e seu filho pegar o chinelo pra você, aonde, mãe? Eu ia. Eu pegava o chinelo, botava no pé dela, trocava porque ela tava cansada. Eu botava a comida no prato porque eu já sabia a quantidade que ela queria comer. Os paninhos de menstruação de minha mãe, meu amor. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ela usava os paninhos. Aí ficava dobradinho dessa grossura debaixo do colchão. Ela pegava os paninhos, a menstruação era bem fraquinha. Enrolava no saco de papel e botava lá. Eu ia debaixo do colchão. Pegava o sabão de coco, lavava os paninhos. Era dessa grossura aqui, fino. Mas eles eram grandes. Tipo assim. Eles eram tipo assim. Eu lavava e botava no varal. As pessoas achavam que era pano de prato. Muitas vezes já chegou pessoas lá em casa de... Às vezes minha mãe dá um prato de comida. Ô Isa, cadê o... Quando a pessoa acabava de comer, dizia, cadê o pão de prato pra enxugar esses pratos? E às vezes o pão de prato tava no varal. Minha mãe dizia bem assim, tá no varal, pega ali. E de quando a gente vê, a pessoa tá enxugando os pratos com o pano de menstruação de minha mãe. Será que esses pão de prato era branco? Me diga, você acha? Entendeu? Então, esses eram o motivo. Pra varrer a casa, Jô. Eu varria. A vassoura antigamente era uma vassoura tipo de capim. Vassoura, não era vassoura de piaçaba, não. E depois que eu varri a casa, minha mãe tirava o chinelo. Foi por isso que hoje, se eu andar no chão e ver riscado, eu fico doida. Sujo de terra, eu fico maluca. Pra mim, o chão tem que estar limpo, porque eu passei por isso. E aí, minha mãe andava descalça. A casa não era grande, não. A de minha avó era grande, mas as casas que a gente morava era pequena. Se ela visse a terra no chão, um carocinho, ela não me dizia nada. Joilza, vem cá. Você varreu a casa? Varreu a casa? Varri, manhã, varri a casa toda. Você varreu atrás da porta? Varri, manhã. Você varreu debaixo da cama? Varri. Porque hoje neguinho passa assim por fora do sofá, por debaixo da cama, por fora da cama. Não, amor. Eu tinha que varrer canto por canto. E não poderia deixar um grão de areia. Então eu apanhava. Se minha irmã tomasse uma queda, euzinha apanhava, porque ela caía e ficava vermelha porque era branquinha. Então eu apanhava. Eu apanhava, gente, por tudo. A minha mãe às vezes estava dormindo. Chega uma pessoa na porta, hoje casa, Marisa, ô Marisa, Marisa, ô Marisa. E aí eu abria a porta. Aí, cadê tua mãe? Eu não gostava de mentira. Eu dizia, minha mãe tá dormindo, eu não vou acordar ela não. Você vai acordar ela sim, que eu preciso falar com ela. Eu disse, eu não vou acordar. E não acordava, mas a pessoa ficava lá esperando. E aí, quando ela acordasse, ela recebia a pessoa, porque não era nada demais, ela recebia, tratava bem. Mas quando a pessoa saísse, às vezes eu dormia com fome. Às vezes eu dormia com fome. É isso mesmo. Às vezes eu dormia com fome. E aí, ela me deu uma surra feia. Me deu uma surra muito feia. E uma amiga que se tornou amiga e irmã, Meire. Eu chamei Meire pra fugir. Foi a primeira vez que eu fugi de Santo Antônio de Jesus para outra cidade. Fugi pra Feira de Santana, que era minha terra natal. E Meire não queria fugir, mas Meire era uma que sofria também demais com a família. E aí juntou eu e Meire, a gente fugiu pra Feira de Santana pela primeira vez com um homem chamado Heloísio, que era um caminhoneiro que depois eu encontrei ele anos depois, morando na mesma rua. Pessoa super maravilhosa. Ele falou, bem, vocês estão indo pra onde? Quando a gente pegou ele na Feira da Cidade, em Cemitério, aqui em São Antônio de Jesus. A gente tá indo pra Feira de Santana. Ele disse, ah, não, eu tô indo pra Cachoeira, contramão, pra vocês. Quando passar outro carro, você pede carona. Eu disse, não, a gente vai até mais na frente. Lá na frente a gente pega carona com outro. Esse homem passou, a gente passou por Cachoeira lá, pela cidade que ele ia passar. Mas esse homem foi tão generoso com a gente que ele levou a gente em Feira de Santana. Chegando lá em Feira de Santana, a gente ficou à toa. Eu encontrei de novo com o pai, com esse rapaz, Carlos Alberto Vidal Santana.
E aí ele perguntou, você está onde? A gente aí tá à toa, dormindo nas varandas da casa dos outros. Como é que vocês fogem pra varanda? Eu queria fugir, eu não tava aguentando mais apanhar. Eu não tava mais aguentando apanhar, certo? E aí fugi. E aí chegando lá, minha mãe foi atrás de mim mais uma vez. Por quê? Porque dessa vez eu fugi, tava dormindo à toa, ele me encontrou e ele me deu um conselho que eu não ficasse dormindo porque a cidade tava violenta. E eu fui parar na casa de minha prima, certo? Uma prima maravilhosa, Jovelina. Se você um dia ver esse vídeo, Jovelina, muitas vezes quando eu fugia, na maioria das vezes eu ia pra casa dela. Ela mora em Feira de Santana, no bairro do Tumba. Essa sempre me acolheu, sempre me deu dormida, sempre me deu comida, sempre me apoiou. E a única pessoa que a gente comunicava pra saber onde é que eu tava era minha avó. Sempre eu ligava pra minha avó pra falar, ó, eu tô aqui, viu minha avó, eu tô na casa de Jovelina. Ela, tá bom, fica aí, não sai não, que é pra tua mãe não saber onde é que tá. Minha família, gente, toda me apoiava. Quando eu achava um trabalho, mesmo criança, eu achava trabalho em casa de família. Eu dava o número de minha prima Jovelina pro povo ligar, porque minha avó não tinha telefone, naquela época não existia. Era Telebahia. Era Telebahia. Pra ter telefone tinha que ter ação da Telebahia. E minha prima tinha, tá? Tinha um pouquinho, entendeu? Pessoa maravilhosa, Jovelina. Marivalda, beijo. Sabe? Núbia. Beijo, minha prima Núbia, me ajudou muito. Então, assim, minha família sabia dos maltratos que eu passava com minha mãe. Então, minha família me apoiava. Mas só que quando manhã descobri que eu tava na casa de um parente, imagina. Ê, desgraceira, minha filha, acabava com tudo. E naquela época ela ia pra delegacia, dava queixa de todo mundo, porque tava me apoiando. Ela me encontrou um dia andando pela João do Val, me botou no carro e me trouxe embora para São Antônio de Jesus. Nisso, quando ela soube que minha avó sabia que eu tava, onde eu tava, com quem eu tava, lá na casa de minhas primas, ela ficou de mal com minha avó e não voltou mais pra casa da minha avó, na vereador João Silva. Nisso, ela alugou uma casa na Castro Alves. Quem mora aqui em São Antônio de Jesus alugou uma casa na Castro Alves, em frente ao bar de Paulista. A casa grande, enorme. E nisso aí fomos a gente morar numa casa. Às vezes, quando o povo denunciava minha mãe pelos maus tratos, pela judiação, eu sempre desmentia, mas depois eu conto você no próximo vídeo isso. Eu vou até vestir o mesmo turbante, a mesma camisa pra ficar tipo a série da história de Jô, com essa roupa aqui pra você, quando ver, já saber que é minha história de vida. E fomos morar nessa casa. Chegando lá, gente, eu passei 2 meses dentro de um quarto branco, acorrentada pela cintura. Eu acho que foi o pior momento da minha vida. Eu acho que foi a cena pior. Ela comprou uma corrente, ela foi na rua, mas eu. Comprou uma corrente, comprou 2 cadeados. E chegando nessa casa, ela passou a corrente na minha cintura, botou um cadeado aqui e a outra corrente ficou solta. Ela cavou um buraco no chão, chumbou a outra parte da corrente e eu fiquei com mais ou menos 1,5 m de corrente do chão pra minha cintura. Eu passei quase 3 meses assim, deitada num colchão no chão, presa por uma corrente. Só comia salame desce, porque a corrente não deixava sair do quarto. Mijava na latinha porque o banheiro era no fundo. Quase 3 meses assim. Um dia já estava adaptada a ela e ninguém da minha família sabia. Minha avó não sabia. Meus irmãos. Meu irmão nem lembra dessa história. Era pequenininho. E minha irmã sabia. Mas não podia fazer nada. A única coisa que ela fazia era não deixar eu passar fome dentro de casa. Ela me dava, porque minha mãe deixava. E aí, um dia ela esqueceu a chave do cadeado. E tá aí, por isso que ela disse que eu fugia muito. E aí eu peguei a chave, abri o cadeado da cintura e mantive ele na posição tipo fechado, para que ela não percebesse. E esperei o momento certo. Passei um dia arquitetando na minha mente o que eu ia fazer, para onde eu ia ir.
E aí eu abri o cadeado e fugi. Passei na Ferreira Silva correndo e contei à minha avó tudo que tinha acontecido, que minha avó não sabia. Minha avó dizia bem assim pra mim: minha filha, eu tô morrendo aos poucos, eu não aguento mais. Vai no batalhão e dá queixa de tua mãe. Eu não posso dar queixa dela não, porque ela é minha filha. Se eu der queixa dela, o povo vai dizer que eu sou uma mãe miserável, que eu tô denunciando minha própria filha. Mas você, nesse estado que você tá aí, toda roxa. Você pode sim denunciar ela. Denuncie ela, isso não existe. Eu já não aguento mais, isso é um. Espanca o filho do jeito que espanca. Quero o meu primo William. Apanhava de cacetete. E você nesse estado. E eu não posso fazer nada. E eu fugi mais uma vez pra Feira de Santana. Já tinha pegado a primeira carona. Depois que a gente pega a primeira, meu amor, a gente não para. E aí fugi mais uma vez pra Feira de Santana. E lá foi aonde começa a outra parte dessa história. Certo? Então, era assim. Pra ela me bater, gente, bastava ela imaginar que eu tinha que apanhar. Certo? Fugi e por mais uma vez ela foi atrás de mim e por mais uma vez ela me encontrou. E por mais uma vez eu voltei para casa. E por mais uma vez, que foi a última vez antes de eu perder a minha virginidade, ela me trouxe para casa. Até um dia que uma mulher foi na porta da minha mãe e contou uma história imaginária da mente dela. E aí essa história imaginária eu vou contar no próximo vídeo e eu fugi mais uma vez. Mas dessa vez eu deixei de ser virgem. Bora pro próximo vídeo?